lendo um livreto que chama Depois da Tempestade Apocalíptica, e outro que é recomendado, Mensagem do Anjo do Sarçal, que é o Senhor Jeová que falou a Moisés. Alguém me pergunta por que na Bíblia tem tanto escândalo. Vou ler um trecho para vocês. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem eles vierem. Jesus falou isso, está em Lucas 17. Depois tem, já dentro do livro dos Atos, para que aproveis as coisas excelentes e para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo retornar. Isso foi para os filipenses, Paulo falou. Mateus escreveu: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Aí, anunciando faxina, causando escândalo e cometendo iniquidade. Então, alguém me pergunta, escândalo, o que é essa parte de escândalo na Bíblia? Então, nós vamos comentar isso usando, inclusive, dados sobre esse assunto desse livreto. As testemunhas fiéis e verdadeiras que o Apocalipse menciona são o Código de Moisés, que é a lei, todos, não veio só para um povo, é para todos os filhos de Deus. E a outra testemunha fiel e verdadeira é o exemplo que Jesus trouxe, que inclui o uso dos dons, que seria o terceiro item doutrinário básico. Essas duas testemunhas não vão ser escandalizadas impunemente, por quem quer que seja, pertencente ou não a qualquer ismo, em pretexto nenhum. Não vai haver a lei escandalizada ou tentar melhorar, tentar modificar o que Jesus deixou nos evangelhos. Não vai. A ordem divina é repor no lugar o verdadeiro cristianismo que ficou lá atrás. E que depois, com o correr dos anos, foram dando reformas, tirando pedaços. Palavras como reencarnação mandaram tirar. Foi tirada. Existia o renascer. Mas exatamente o verdadeiro cristianismo vivido tem mais de 2000 anos colocado. Então, isto vale para o verdadeiro cristianismo, sem cogitar de outra ou qualquer denominação, tanto vinda de encarnado como de desencarnado, em alegação nenhuma, também. Quem lê no Apocalipse, do capítulo 14 em diante, vai encontrar as advertências e as indicações para os dias que a gente está vivendo e para o dia futuro. É muito claro. Nossa, tem trecho que a gente lê e fala, mas está falando de hoje? Porque o verbo terrestre, Jesus mandou assim deixar o anúncio. Foi assim que João Evangelista escreveu. Esse livreto, Mensagem do Ano do Sarçal, apresenta o espírito do Apocalipse. Mas, fora da lei do Cristo e do Apocalipse, porque o Apocalipse não teria nem razão de ser se não houvesse justamente esses que caem fora, que tripudiam a lei de Deus e o exemplo de Jesus. Senão, não precisaríamos de Apocalipse. No tempo em que o Verbo terrestre esteve encarnado, não havia a palavra moral, moralidade.
para depois a gente conhecer o inverso, que é imoralidades. A palavra ética, por exemplo, santidade, temência, ter medo, temência, temer. Outras palavras desse sentido valiam por moral e moralidade, e o inverso seria imoral ou imoralidade. Então, naquela época, para esse contexto, foi usada a palavra escândalo, para significar imoralidades em geral. É o que temos. E Jesus anunciou que haveria o fim do primeiro céu e da primeira terra. Dias virão de tanto escândalo, ah, tanto escândalo, dias virão, tanta imoralidade, que até muitos conhecedores do caminho divino vão se entregar de tanto ver em volta tanta imoralidade e vai passar a achar normal. E não é isso que a gente está vendo hoje? Então, quem for prudente, que se acautele, porque cautela e canja, minha avó dizia que fazia muito bem. Antes do raiar do novo céu e da nova terra, de preferência. Ou, se quiser chamar novo dia, nova madrugada. Antes disto, imensos mares de imundície vai atentar contra as pessoas. Mas quem perseverar no bem vai colher os frutos dessa perseverança, desse desejo de se manter em outro padrão. Para estes tempos, convém ler e reler o que Paulo falou em Romanos, no primeiro capítulo, e principalmente aos que se acreditam os donos da verdade e da doutrina, porque são aqueles que ficam lambeteando a palavra misericórdia divina. Mas vai praticando ignorância, erro, inversões, tanta falha, corrupção, achando que, depois apelando para a misericórdia de Deus, vão passar por cima da justiça divina? Como assim? Não é bem assim, não. Já foi bem falado e está bem explicado. A mensagem que foi mandada para indivíduos e grupos. Se conseguirem viver consoante a lei moral, o exemplo que Jesus deixou, e no meio de tudo isso, cultivar os dons, porque é um dos exemplos que Jesus deixou e trouxe os dons para todos nós, cultivar os dons como ele fez. Então, tudo estará muito bom, tudo estará muito bem, porque o mais tudo vai ser fácil, as coisas vão vir por acréscimo de Deus, tudo aquilo que a gente precisa. Fora destes padrões, vai ser como construir telos de areia em cima de areia movediça. Porque os ventos e as chuvas mundanas, olha o detalhe, o vento e as chuvas mundanas vão derrubar tudo construído com tremendo furor. E é o que nós estamos esperando. Então, a lei, o exemplo de Jesus, dá para perceber, e o Apocalipse que foi enviado, e já estamos pisando. Antes a gente falava as marolas, agora a água está para cima do joelho, porque o tempo inteiro a terceira guerra está sendo construída. Agora é no Irã, agora é não sei aonde. O tempo inteiro essa notícia está vindo a nós. Então, nós estamos, não é nada por acaso, e dentro em breve também tudo vai ter o procedimento normal e nós vamos dar testemunho de que, espero, né,
E a gente viu a coisa acontecer. Cada filho de Deus vai entender estas palavras. Adorai a Deus, não ídolos, nada. A Deus em espírito e verdade. E fazei o bem aos semelhantes. Fazer o bem, isso basta. Mas é só isso. É simples e perante a justiça divina, isso basta. Não precisa mais. Em verdade, a justiça divina nunca pediu muito mais do que isso, não? Agora, a ignorância e os erros humanos inventaram fingimentos, simulações, liturgia, tem que obedecer isso e aquilo, senão não dá. Meu exemplo é até o povão, se quebrar espelho, 7 anos de azar. Sério mesmo? Então, vamos pensar um pouco com uso maior de inteligência para sair fora desses malabarismos, dessas idolatrias, tudo arquitetado por uma politiqueira, erros que só levaram a humanidade para o atraso, porque se estivéssemos bem, eu vou repetir, o Apocalipse nem viria. Palavras de Oswaldo Polidoro, ele comentava: o que teríamos seria aqui e ali um tsunami ou um terremoto, mas tudo muito mais leve. Porque as placas têm que se mexer, alguma coisa muito mais leve e avisada. Mas avisado, nós estamos, todos nós avisados, de que o Apocalipse vem com tudo. Então, a justiça divina vai agir com rigor, e lá no Apocalipse está escrito vara de ferro, ou seja, total rigor, que a gente pode esperar. Aí, nossa, ali naquele trecho, aquela cidade, quem é que mora ali, naquele país? Enfim, está tudo certo, porque é por Deus. Porque depois disso, o apontado é o caminho da verdade, do amor e da virtude, nem que seja por pânico. Acima do entendimento humano e fora do alcance dos olhos humanos, a justiça divina obriga a reajuste. Não adianta achar que escondeu, ou que eu não vou ler sobre isso, porque aí escapei da justiça divina, mas jamais. Até aqui, um pouquinho atrás, foi o fim do primeiro céu e da primeira terra. Estamos na transição curtinha e a primeira terra foi chamada de infância da humanidade. Só meninice. Quando muito, esta fase, agora, com ciências um pouco mais desenvolvidas, a gente pode até dizer que chegamos na juventude. Mas não, com o novo céu e a nova terra, nós vamos entrar na fase que é maturidade evolutiva. As coisas vão ter que ser diferentes, nada vai ser igual, com muito mais respeito da justiça divina, porque quem estiver encarnado vai encarar frente a frente o que é a espada da justiça divina descer sem olhar para a esquerda nem para a direita. Então, toma cada filho de Deus as suas próprias providências, porque, caso contrário, vai ter que tomar um rumo nada agradável. As advertências estão pedindo, explicando, na boa, mude comportamento, enfim, e adeus para escândalos e imoralidades, que ferem a harmonia universal. Isso tudo a justiça divina vai impor. Então, medida de prudência. Não procure o conhecimento do cristianismo. Agora eu vou ver o que Jesus fez fora da Bíblia. Tem muitas interpretações infelizes. Confia na tua interpretação. Leia os evangelhos na Bíblia.
porque tem muita gente que escreveu querendo colocar ciência, que Jesus não tinha corpo. Oi? Sangrou como? A Bíblia tem corpo e espírito, a parte que a gente chama de corpo é a história, o movimento, tanto desde a cosmogonia, o nascimento do planeta, com seus símbolos, mas esse é o corpo bíblico. Mas tem a parte bíblica que é o espírito, a mensagem, a moral divina, o amor divino, a revelação divina, tudo no Novo Testamento. Então é só aprender a ler a Bíblia, peça ajuda, procure ver, ler o Novo Testamento, entender o comportamento de Jesus. Veja as mediunidades gloriosas que Jesus usou e colocou em prática. O jeito dele usar a mediunidade, manso e humilde, fazendo tudo de bom que ele podia, sem olhar a quem. Podia ser um mendigo que estava dormindo ao lado da fonte, podia ser um centurião. Até foi advertido: o Senhor vai na casa desse ou daquele, que eles nos querem mal. Ele falou: são os doentes que precisam médico. Então, nosso foco tem que ser por aí. O Cristo exemplar, a revelação pelos dons. Esse precisa ser o norte da nossa vida. Nossa, na carne e fora dela. Teria graça eu estar falando isso e ou o senhor Oswaldo Polidoro colocar isso num livreto endereçado só para encarnados. Ele, quando fala, leva em conta que encarnados e desencarnados estão ouvindo. Sabe por quê? E tudo isto vale como advertência para nortear a nossa vida, porque é só uma, a verdade que livra. Verdade total de Deus, a verdade divina. Bons estudos. Coragem na estrada.